Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos desta noite. Assim seja. Conversão. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Jesus, em Lucas, versículo 22, capítulo 32. Não é tão fácil a conversão do homem, quanto afirmam os portadores de convicções apressadas. Muitos dizem, eu creio, mas poucos podem declarar, estou transformado. As palavras do Mestre a Simão Pedro são muito simbólicas. Jesus proferiu-as na véspera do Calvário, na hora grave da última reunião com os discípulos. Recomendava ao pescador de Cafarnaum confirmasse os irmãos na fé quando se convertesse. Acresce notar que Pedro sempre foi o seu mais ativo companheiro de apostolado. O mestre preferia sempre a sua casa singela para exercer o divino ministério do amor. Durante 3 anos sucessivos, Simão presenciou acontecimentos assombrosos. Viu leprosos limpos, cegos que voltavam a ver, loucos que recuperavam a razão. Deslumbrara-se com a visão do Messias transfigurado no labor, assistira à saída de Lázaro da escuridão do sepulcro e, no entanto, ainda não estava convertido. Seriam necessários trabalhos imensos de Jerusalém, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo, para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. Não será por se maravilhar tua alma ante as revelações espirituais que estarás convertido e transformado para Jesus. Simão Pedro presenciou essas revelações com o próprio Messias e custou muito a obter esses títulos. Trabalhemos, portanto, por nos convertermos. Somente nessas condições estaremos habilitados para o testemunho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sob os olhos o véu do orgulho, capaz de pedir-lhes perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra
possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária, Senhor. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda, protetora dessa casa, da equipe espiritual que nos assiste, dos nossos anjos guardiões, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus. Amém. Esse trecho que o Marcelo deu hoje fala muito a respeito do que a gente vai estudar hoje. Porque convencer é fácil, converter é difícil. Todos aqui estão convencidos da doutrina. Mas quais de nós se convertemos a praticar essa doutrina? E às vezes as pessoas confundem, porque achando que estão convencidos, acham que já são convertidos. E não são. A pessoa só se converte quando pratica aquilo que ele está convencido. Então não queira você levar convencimento aos outros, porque os outros podem até ficar convencidos. Mas só se converte aquele que quer trabalhar aquilo que está convencido em si. Então é muito bonita essas palavras de Jesus. E às vezes passamos desapercebidos, porque todos estão convencidos que precisam orar. Quais de vocês se converteram a praticar a verdadeira oração? É o que a gente vai estudar hoje. Porque quando a gente chega para uma pessoa e diz: você não sabe orar, você chama ela para briga, né? Como que não? Quem é você para dizer que eu não sei orar? Porque isso machuca o orgulho. E toda vez que machuca o orgulho, a pessoa fica muito comprometida com aquilo que a gente está tentando converter ela. Então é isso que a gente vai ver hoje. Porque ali ele responde a uma pergunta, que é uma pergunta que diz respeito a todos nós. Um sono perturbado com uma vida de oração não combina. Tem algo muito errado. Uma vida de oração, teremos sempre durante o sono um contato com benfeitores espirituais. Muitos acham que uma vida de oração é uma vida de petitórios ou de rezas, e isto não ajuda. A oração nos fortalece e ilumina nas boas obras que realizamos diante das nossas dificuldades. Então, se você leva uma vida de oração, você vai ter um sono maravilhoso. Jamais você vai ter um sono perturbado. Porque a vida de oração está te aproximando de Deus. A gente sempre fala para vocês aqui: rezar é o homem dizer o que pensa. Orar é a alma dizer o que sente. São coisas muito diferentes uma da outra. Quando o homem diz o que sente, o que está em jogo é o ego dele. É a personalidade dele. Quando a alma diz o que sente, é o espírito, é a individualidade dele. Conhecedor dessas múltiplas encarnações que já teve. Conhecedor das dificuldades espirituais que ele tem. Conhecedora do propósito existencial que ele mesmo trabalhou para vir nessa encarnação colocar em prática. É uma coisa o ego falar e outra coisa muito diferente o espírito falar.
E infelizmente a gente leva uma vida achando que somos humanos e que em algum lugar da gente existe um espírito. São muitos poucos os que sabem que são espíritos que estão encarnados, ocupando o corpo humano. Só aquele que sabe que é um espírito que ocupa um corpo sabe fazer oração. E aquele que age desse jeito, age porque prevalece nele o espírito em relação à matéria. Ele está naquela segunda grande classe que Kardec definiu para a gente no livro dos espíritos bons. Que é quando o espírito está acima da matéria. E nos espíritos inferiores, somos nós. A matéria prevalece sobre o espírito. Então é muito complicado isso, sabe? Porque se você sabe realmente levar uma vida de oração, se você sabe entrar em contato com a espiritualidade superior, você vai viver isso não só na sua vida humana, mas principalmente quando você estiver desdobrado durante o sono. Uma vida de oração, sempre você vai ter um sono maravilhoso e reconfortante. Agora, quando você leva uma vida de reza, em que você está em jogo só os interesses materiais nossos, em que você não enxerga o espírito que você é, você vai levar uma vida muito equivocada aqui na Terra. Porque o nosso ego, ele quer se libertar das dificuldades e realizar aos nossos hábitos, os nossos instintos. Desde a evolução da psicologia, que Freud já mostrou que é assim, e até hoje esse tratamento de Freud prevalece, e até hoje a doutrina espírita vem confirmar que é desse jeito. Quando uma pessoa nasce, a primeira coisa que vai acontecer naquela criatura que está reencarnando é ele desenvolver uma parte de uma instância mental chamada id, que está chamando para si os instintos que ele quer que se realizem. O nosso ego só vai começar a se desenvolver em torno de 1 ano e 8 meses, 2 anos. Que é quando a criança começa a elaborar frases para dizer aquilo que ela gosta e aquilo que ela quer. E aquilo que ela gosta e aquilo que ela quer é a realização do id. É a realização dos seus instintos. É nessa fase que a gente vai ensinar a criança que nem tudo que ela quer, ela deve. É nessa fase que a gente vai colocar em prática aquele refrão tão conhecido da psicologia: nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo. E geralmente o que eu devo é o que eu não quero. É aí, a partir de 1 ano e 8 meses, a partir de 2 anos, que você vai ensinar ao seu filho que ele não está aqui para realizar o desejo dele, mas ele está aqui para cumprir deveres. Porque até os 4 anos de idade, você já formatou no cérebro do seu filho que ele precisa aprender a aprender coisas novas. Que o desejo dele não é tudo na vida. Então o ego, ele começa a usar de artifícios para que ele realize o que o id quer de uma forma condizente com o que o meio social que ele está vivendo deixa que ele realize. Ele vai dar aquele jeitinho. Sabe aquele jeitinho que todo mundo diz que o brasileiro tem? O ego vai começar a dar esse jeitinho. E quando ele sabe que ele não consegue dar aquele jeitinho para ter a realização plena, e a família vai estar educando a criança, mostrando qualidades moralizadoras que estão acima do seu desejo, em torno dos 6, 7 anos, ele começa a desenvolver essa casa mental superior. A primeira instância que vai fazer eu desenvolver meu superego é a educação familiar. Então a gente precisa saber que nós nos desenvolvemos desse jeito.
E que se nesse desenvolvimento a gente não teve uma aplicação prática profunda do que deveria ser feito, a gente pode, como adulto consciente, educar nossa criança ferida. A gente pode amansar esse adolescente rebelde. É esse o princípio de toda psicoterapia. Eu sempre posso, como adulto, educar a criança ferida e amansar o adolescente rebelde que existe em mim. E ele existe na forma que eu vivo, ele existe na forma que eu me relaciono com os outros. Muitas vezes a gente olha para uma pessoa adulta e está se comportando igual a uma criança. Falou uma grande verdade. É a criança ferida. Muitas vezes a gente vê um adulto querendo ter uma atitude de adolescente. Agora voltou a ser aquele adolescente. Depois que está já, principalmente com seus 50, 60 anos, isso acontece muito com as pessoas. E falou uma grande verdade. Mas a gente pode e deve estar nos melhorando. Então, muitas vezes a gente vive com esse ego que tenta satisfazer essas pulsões que estão em nosso subconsciente e que está catucando cada um de nós para que a gente realize desejos, desejos e desejos. Porque realizar um desejo é eu querer repetir alguma coisa que me foi gostosa, que eu senti prazer, que eu senti recompensa. É essa a definição do ponto de vista psicológico de desejo. Muitas vezes as pessoas confundem desejo com intenção, com propósito, e vai fazendo aquela confusão toda. E a gente vê muitas vezes, dentro da própria casa espírita, dentro dos próprios divulgadores da doutrina, confundir uma coisa com a outra. Mas quando a gente fala do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de neurociência, a gente deve definir muito bem as coisas, sabe? Porque desejo é uma coisa, intenção é uma coisa, propósito é outra coisa muito diferente. O meu desejo diz respeito ao meu subconsciente, que são as coisas que eu trago do ontem e da encarnação anterior. Intenção diz respeito àquilo que meu ego quer realizar hoje. E propósito é onde está a minha casa moralizadora. Eu me proponho sempre a realizar coisas boas. Numa está o hábito e no instinto, na outra, na intenção, está a vontade e o esforço. E na casa moralizadora superior está a minha boa vontade. É quando eu direciono minha vontade na direção do bem, é como Emmanuel Kant falou para a gente, que boa vontade é a pura intenção, entenda? Pura intenção na direção do bem, não é qualquer intenção. Então que a gente saiba analisar as coisas direito, porque a maioria das vezes aqui na nossa vida, quando eu estou passando por algo que meu ego está incomodado, e ele fica incomodado porque ele não está realizando aquilo que está no subconsciente dele, que está querendo que ele sinta prazer novamente. Ele não está incomodado porque ele está passando por dificuldades nessa vida, que ele não quer passar, porque ele está aqui para querer ser uma pessoa alegre. E muitas vezes ele confunde a alegria com felicidade. E fica dizendo que para ser feliz eu tenho que conquistar isso, fazer aquilo, me apropriar daquilo outro e assim por diante. Então o ego incomodado muitas vezes pede para Deus aquilo que ele gostaria de ter e não está conseguindo. E é esse ego incomodado que faz rezas, que é o homem de hoje dizer o que pensa de acordo com o que a vida está dando para ele. E a gente confunde isso com oração, que é algo totalmente diferente. Então as pessoas rezam e não acontece. E muitos dizem, quanto mais eu rezo, mais defunto me aparece. Esse é um refrão que ficou conhecido no mundo inteiro, né? Mas no dia que ele fizer uma oração, só vai acontecer coisa boa para ele. Meu irmão, posso parar? Estou com fome, não jantei em casa. Ô, meu filho, vá, mas aproveite e toma banho fluidificado, tá bom? E obrigado por tanto que você me ajudou hoje. Não, tem isso. Então é isso que acontece com a gente, sabe? Muitas vezes a gente confunde as duas coisas. Então, um sono perturbado, está te faltando oração.
Uma coisa não combina com a outra. E não adianta você, diante do sono perturbado, ficar fazendo suas orações antes de dormir, achando que vai resolver alguma coisa. Porque não vai resolver nada. A espiritualidade superior, acima de tudo, vai respeitar o nosso livre-arbítrio. Vai respeitar essa capacidade que a gente tem de querer e de escolher. Se você quer e escolhe viver do ponto de vista personalístico aqui na Terra, se você quer e escolhe valorizando o seu ego, eles respeitam. Se você gosta de se enganar fazendo orações, eles respeitam. Viva do auto-engano. Para que vivendo do auto-engano, uma hora você sofrendo tanto, caia no caminho da verdade e saiba fazer uma oração. Porque vê o exemplo de André Luiz. Quantas rezas ele não fez depois de desencarnado, onde prevalecia o ego ainda, mesmo desencarnado. Para que depois de 8 anos de impropérios, de besteiras que ele falou, e que ele sofreu, e que ele passou, ele deixou em um momento o ego de lado, para que o espírito dele falasse, pedindo a Deus ajuda. Foi imediata a ajuda. No mesmo momento, Clarencio estava lá para socorrer. 8 anos que a espiritualidade respeitou o livre-arbítrio dele. Estava lá junto com ele? Estava. A mãe dele visitou ele várias vezes. Clarencio visitou várias vezes. Do mesmo modo a situação do pai dele, que ficou nas trevas o tempo todo. E a mãe dele, o tempo todo dando assistência. Ela pediu ajuda de 6 departamentos espirituais, 6 regiões espirituais em benefício dele. Não era uma pessoa, não era ela que estava só indo atrás. Era uma falange de espíritos de várias casas tentando ajudar. E ela falou, uma vez só que ele se sentiu tocado e quase que conseguiu. Mas o encantamento dele para os prazeres do ego, que diz respeito à sexualidade depravada que ele vivia, falou mais alto. Mas eles respeitaram o livre-arbítrio. Porque é através do nosso livre-arbítrio que a gente vai aprendendo. É através das escolhas que a gente faz que a gente vai ser responsável por elas. Você lembra a definição de consciência moral? É a capacidade que a gente tem de ponderar o que vai fazer em relação a nós e aos outros, sabendo que somos responsáveis e iremos assumir as consequências dos nossos atos. Essa consciência moral, ela faz parte do nosso desenvolvimento. E a espiritualidade respeita para que a gente aprenda a ser responsável e assumir consequências. A gente aprenda a ser prudente. Então, se você não está vivendo legal aqui na Terra, se você está passando por dificuldades durante o dia, ou mesmo se você está vivendo das funções que o ego gosta de viver, se você está indo mais adiante ainda no caminho da inferioridade e está se encantando com seus desejos, você não se iluda, porque seu sono vai ficar perturbado. Você está se distanciando do bem, você está se distanciando do belo e você está se distanciando do bom. E com isso eu só vou colher o que é ruim. Às vezes eu acho muito interessante, e diga-se passagem, sabe? Pela experiência que eu tenho, que eu já estou ficando um pouquinho idoso, né? A gente percebe que antigamente as pessoas viviam em suas ilusões e elas viviam até bem até os seus 40 anos para depois começarem a cair no caminho da verdade, sabe? Hoje em dia o que a gente consegue perceber é que não dá tempo chegar aos 40. Antes disso o sofrimento está batendo na porta das pessoas. Porque a pessoa, quando tem energia vital, e essa energia vital ela vem tonalizada através dos seus centros de força para que ele tenha vida longa, e essa energia vital está em abundância,
as pessoas fazem muitas coisas equivocadas, mas sobra energia vital. Ele tem abundância. E como tem abundância, o corpo sofre menos. Sofrendo menos, ele vai empurrando com a barriga aquilo que seus desejos estão sendo realizados, sendo equivocados. Ele vai empurrando com a barriga esse ego orgulhoso e prepotente que está realizando os prazeres, que está satisfazendo o seu ego. Mais cedo ou tarde, esse fluido vital começa a diminuir a sua capacidade de nutrir nosso corpo. Então a gente sabe que a pessoa ganha energia e potência até os 40, para que depois dos 40 ela comece a perder energia e potência. E se ele viveu de uma maneira equivocada, gastando fluido sem necessidade, ele começa a perceber mais cedo a deficiência desse fluido naqueles centros de forças que são mais vulneráveis à sua própria expiação aqui na Terra. Então é isso que acontece. A pessoa, quando se esbanja ganhando prazer aqui na Terra, elas vão sofrer para aprender que o prazer é algo ilusório, que ela precisa trabalhar a felicidade. Então, quando chegam as perturbações durante a vida, ela começa numa fase mais adiantada, tendo o seu sono cada vez mais prejudicado. E nessa hora, se ela soubesse realmente fazer uma oração, ela seria muito bem atendida. O problema é que ela viveu errado até então. Ela nem aprendeu a rezar e nem aprendeu a orar. Porque a maioria das pessoas, quando são jovens, que não sabem rezar, elas apenas repetem, que nem papagaio, algumas receitas. Para que depois, quando estão passando por dificuldades, ela comece a pensar um pouco naquela reza que ela está fazendo. Eu não estou falando coisa desproporcionada. Que cada um olhe para a sua vida como é que foi. E cada um vai saber muito bem como é que aconteceu. E depois de aprender a fazer alguma reza, segundo os padrões humanos, você tem que rezar assim, assim, assado, você tem que rezar 10 vezes, 5 vezes, 3 vezes, tantas orações do Pai Nosso. E vai essas receitas de bolos que a gente traz das nossas encarnações anteriores, e vê que a coisa não funciona, ele começa a dizer, quanto mais eu rezo, mais eu sofro. E quantos a gente atende aqui do ponto de vista fraternal, e no nosso consultório, que chegam dizendo isso. E quando você fala para ele, você não sabe fazer uma oração. O seu orgulho ainda fica muito inflamado, porque ele levou uma vida só de orgulho. É a única coisa que ele sabe. É o orgulho para satisfazer seus desejos. E ele fica muito incomodado com isso. Mas a verdade é essa, sabe? E não adianta a pessoa ficar incomodada ou não. Por quê? Porque da verdade ninguém vai fugir. Imagina que Deus deixou um filho dele ser tão hábil que vai fugir da lei dele. Olha o universo como que o homem já conseguiu descobrir. Olha esse universo que, do ponto de vista científico, todo esse universo material que a gente vê e sabe que existe, e que a gente sabe que está em expansão, e cada vez mais que a ciência avança, mais o universo descobre, ele representa, do ponto de vista científico, 4%. 96% do universo em si, ele é composto de, ele chama de matéria escura e de energia escura, que a gente nem conhece. Essa matéria escura que só os espíritos enxergam, porque a luz está dentro de cada um deles. Então isso mostra a pobreza nossa de conhecimento. Imagina você que foi um filho no meio desse universo todo, que Deus errou contigo.
Impossível, né, gente? Então ninguém consegue fugir da verdade, porque é como Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém há de chegar até o Pai se não for através de mim. Dessa verdade ninguém foge. A pessoa vai continuar com a sua arrogância e sua prepotência, com seu orgulho ferido, se estribuchando dentro dele e diante dos outros, para chamar a atenção, querendo se fazer de coitado, de sofredor, até ele acordar e reconhecer que o problema é dele. Que não adianta ele ficar rezando, não adianta ele ficar fazendo isso aqui, petitórios, rezas, porque isso não vai ajudar. Ele precisa se relacionar com Deus. Deus nos criou e nos atrai para Ele. É a força do que a gente chama de endoprogresso. Deus está o tempo todo nos sugerindo o caminho do bem, através dos nossos anjos guardiões. A gente, se não for no caminho do bem, vai experimentar a escolha dolorosa que a gente fez, até eu resolver: eu quero ir para o caminho do bem. Então, diante desse conhecimento, que a gente sabe que ele é convincente pela razão, porque é isso que eu estou tentando fazer aqui, chamar a razão de cada um de vocês para isso que a gente está estudando. Isso convence, mas não converte. Você em si é quem vai converter isso que a gente está convencendo em atitude prática na sua vida. Então, se o sono está perturbado, você precisa saber fazer oração, porque esse é um dos mecanismos que você tem para vencer as dificuldades que estão em você. Não adianta, como a gente já viu, estudou aqui, você tomar remédio. Não adianta você fazer que nem o Mário Gerson fazia, né? Que injetava droga para poder dormir, ao ponto dele morrer. Não adianta. A espiritualidade vai estar junto de você do mesmo jeito. Entendeu? Se você leva uma vida equivocada, com seu distúrbio de sono, você vai ter um sono perturbado pela espiritualidade inferior que vai estar do seu lado. A maneira melhor que eu tenho, é de entender aquilo que Jesus falou para a gente, entende? Vigiai e orai, para não entrardes em tentação. Porque quando eu estou vivendo uma vida equivocada, eu já caí na tentação. Tentação não é nada mais, nada menos do que desejos veementes, geralmente reprováveis pela minha casa mental superior, mas que eu gosto de fazer. Eu gosto de viver. Isso satisfaz meu ego, isso massageia meu orgulho. Então vigia olhando para você, que você está fazendo escolhas equivocadas. Vigiar é usar o sistema meu racional para analisar a mim mesmo com a consciência que eu tenho. Consciência, a gente já definiu para vocês, é a capacidade que eu tenho de entender e julgar a minha realidade, fazendo juízo de valor dos meus atos. Então seja um ser consciente, saia do seu subconsciente que está te aprendendo nas conquistas do passado. Seja um ser consciente hoje, sabendo que você precisa educar seus desejos para ser um espírito melhor. Faz desse jeito, porque você vigiando, Deus vai estar te ajudando. Você vigiando, reconhecendo a sua fraqueza diante desses desejos que te encantam, você pode e deve, além do seu esforço próprio de se corrigir, pedir ajuda a Deus para te fortalecer. Por isso que a gente sempre fala para vocês que a oração em si só traz duas coisas para cada um de nós. Não são três, só são duas.
luz para o entendimento daquilo que eu estou passando. Porque eu, tendo o entendimento melhor, eu vou estar trabalhando a minha inteligência cognitiva, para que eu me convença e me converta cada vez mais numa pessoa melhor. Além de luz para o entendimento, ele vai trazer força para a minha vontade. Entender? Ele não vai trazer vontade, não. A oração não traz vontade para você. A vontade é sua. A vontade é um atributo da inteligência que a gente tem. A gente já viu isso aqui. Qualquer ser, e essa definição da psicologia também, ele tem inteligência cognitiva, que é a razão, inteligência afetiva, que são emoções e sentimentos, e tem a inteligência volitiva, que é a vontade. Então, a oração vai trazer força para a sua vontade, entendendo que vontade é a capacidade que eu tenho de querer e de escolher, livre-arbítrio. Fazer ou deixar de fazer, independência. Qualquer coisa subjetiva que diz respeito a mim, minha consciência, ou objetiva que diz respeito aos outros. Então, quando você estiver escolhendo, fazendo com você e com os outros, vai trazer essa força para a tua vontade, porque você está sendo uma pessoa atuante. Daí aquela frase que tem no Livro dos Espíritos, que a gente não sabe de onde é que ela veio, que diz: faz de ti que o céu te ajudará. Então, é isso que a gente precisa compreender. Que quando eu parar, vigiar, me analisar, reconhecer meus problemas, usar minha vontade para corrigir esses problemas, mas corrigir esses problemas com lucidez, porque eu me convenci daquilo que a minha razão mostrou que deveria ser feito, e eu vou converter isso em atitudes práticas na minha vida. Aí você fazendo a sua parte, depois que você vigiou, você faça a sua oração, porque Deus vai te ajudar, trazendo mais lucidez e trazendo mais energia, porque você é um filho trabalhador no caminho do bem, e Ele vai estar respeitando o teu livre-arbítrio, porque você escolheu trabalhar no caminho do bem, e escolheu porque você usou a sua capacidade de entender e de querer, para poder que você realize realmente o que é edificante para o seu espírito. Então, quando você tem um sono perturbado, que seja chamada a responsabilidade de analisar o que é que eu estou fazendo durante o dia. Porque o sono é a continuação do que eu fiz durante o dia. Como a gente já viu isso no Livro dos Espíritos, naquela página que eu trouxe para vocês do Calderário, falando sobre o sono. Do mesmo modo que a morte continua o que na vida eu construí, o sono continua o que no dia a dia eu estou realizando. Então analisa como está sendo o teu dia. Veja que você está se movendo. Veja a atitude que você está tendo diante das circunstâncias de vida. Porque aí é que eu acho que é o que está o X da questão. Porque você conviver com situações dificultosas, conflitantes, inferiores, faz parte do planeta de provas e expiações. Eu tenho que conviver com a diferença, para que eu faça uma escolha melhor. Então, como está sendo a tua conduta diante das circunstâncias da vida? Se a tua conduta está de acordo, é condizente com o Evangelho de Jesus, beleza? Se não é, é problema. Então, que eu preciso melhorar a minha conduta. Eu preciso ter o Evangelho de Jesus, porque é isso que eu me convenci que é certo. Então, eu preciso trazer esse Evangelho de Jesus que eu já conheço e eu me convenci dele, para que eu pratique na minha vida e me converta ao trabalhador do Cristo. Ninguém está dizendo que você vai chegar para o outro e dizer: segundo o Evangelho de Jesus eu tenho que fazer assim, assim. Não é isso. Isso vai estar dentro de você. Você vai resolver ser um trabalhador do bem ou não. Um trabalhador da verdade ou não. Porque o que é certo e o que é errado
tem na consciência de cada um de nós. Está no nosso pré-frontal. Isso faz parte do nosso propósito existencial quando a gente escolheu mergulhar na carne. Eu estudei, eu me preparei 20, 30, 40, 50 anos, como o André Luiz preparou, 90, 100 anos aí, para que quando mergulhasse na carne, eu cumprisse virtudes. Para cumprir virtudes, eu tenho que acessar o meu pré-frontal. E para eu acessar o meu pré-frontal, eu tenho que ter acordado nele essas sementes que eu trouxe em estado latente quando encarnei aqui na Terra. Quando eu começo a estudar o Evangelho de Jesus, eu estou relembrando aquilo que, como espírito, eu comprometi para mim mesmo que iria realizar aqui na Terra. Então, você sabe o que é certo e o que é errado. Ninguém vai dar palpite nas circunstâncias da vida de ninguém, porque a prova e a expiação é pessoal, individual e intransferível. A gente pode fornecer as ferramentas para que você use essas ferramentas e diante daquilo que é seu, que são suas provas e expiações, você tem uma atitude condizente com aquilo que é bom, belo e que você deve trabalhar. Então, qual é a ferramenta? Isso que a gente está estudando. Isso que você se convenceu que é a doutrina espírita e você está se aprofundando nisso. Então, você faça o que é certo, porque o que é certo está dentro de você. E fazendo o que é certo, que você olhe para Deus. Porque você fazendo isso, pelo esforço que você está realizando em se melhorar, a espiritualidade superior vai vir em teu ajuda. Porque presta bem atenção. Está lá no livro dos Espíritos, a oração é agradável a Deus. Toda oração é agradável. Mas melhor do que a oração são as boas ações. Quando você resolve trabalhar para ser uma pessoa melhor, essa é a maior oração que você está fazendo para Deus. Você não vai estar fazendo petitório nenhum. Você está mostrando para Ele que você quer ser uma pessoa melhor, que você quer se aproximar dEle, que você está se mostrando uma pessoa que é perfectível diante da vida. Porque é isso que Deus está querendo da gente. Então, coloque tudo em prática, que você quer ser melhor. Então, não adianta você dizer, não, vou deixar para sexta-feira, vou deixar passar, vou deixar para a próxima semana. Fulano está fazendo assim comigo, eu sei que eu devo fazer melhor, mas não, a semana que vem eu mudo. Você está perdendo chance e oportunidade. A vida está te chamando agora para a mudança. Por que você vai empurrar com a barriga isso para frente? Você empurra porque você é orgulhoso. Você é prepotente. Seu ego nunca está querendo dar um braço a torcer. Porque seu ego, que é o lado material, fala mais alto do que o seu lado espiritual. É por isso que você está deixando para depois. É por isso que você não está fazendo aqui agora. Porque quando o teu espírito vier educar o teu ego, e você der mais valor para o seu espírito do que para o seu ego, você vai fazer. Porque é o seu espírito que vai estar educando a sua vontade. E aí você vai realizar. Então cuidado, porque a gente faz isso aqui, uma vida de petitório, tá? O sono perturbado com uma vida de oração não combina, tem algo muito errado. Uma vida de oração, teremos sempre durante o sono contato com benfeitores espirituais. Por isso tudo que a gente explicou aqui. Muitos acham que uma vida de oração é uma vida de petitórios e de rezas. E isso não ajuda. A oração fortalece e ilumina nas boas obras que realizamos diante das nossas dificuldades. Traz força, traz luz. É isso que a oração faz. E mais nada. Se você está querendo outra coisa, você está procurando o caminho equivocado. O você só vai trazer mais dor e sofrimento para você.
Então, é melhor a gente se convencer disso. Para que a gente entenda a importância do que é uma oração e a importância do que a gente deve realizar para que a nossa oração chegue até Deus. Mas não pensem vocês que eu estou trazendo isso aqui, que é um comentário de alívio, que não tem fundamento diante de Jesus. Porque Jesus já tinha chamado a atenção da gente para isso. Eu sei que o tempo está adiantado, mas a gente vai começar a estudar isso. Para vocês compreenderem isso tudo que a gente fez e falou até agora. Está em Mateus 21, capítulo, versículo 21. Jesus, porém, respondeu-lhes: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que tenho feito à figueira, mas até se a este monte disser, ergue-te e lança-te no mar, e isto será feito. E tudo o que pedides em oração, crendo, recebereis. Você veja que Jesus ele faz um jogo interessante de duas coisas importantes na vida da gente: a fé e a oração. A gente viu no livro dos Espíritos que está lá que a prece ela é preciso de 3 requisitos: fé, fervor e sinceridade. Sem esses 3 requisitos, não tem prece, não tem oração. Veja que Jesus começa analisando a atitude que ele praticou diante da figueira. Todo mundo conhece essa parábola, né? E que fala, em verdade vos digo. Então ele está falando da lei de Deus aqui. A lei de Deus é a lei da verdade. Então, diante da lei de Deus, o que é verdade, ele está dizendo para a gente há 2000 anos. Hein? Imagine você quantas encarnações você já não teve nesses 2000 anos. Calcula. Imagina você quantas vezes você não chegou e disse, eu sou cristão. Imagina. Porque você está convencido que é, mas você não se converteu fazendo. Então a gente já teve várias encarnações desse jeito. Chegamos ao limite. Porque essa é a nossa última encarnação no planeta de provas e expiações. Você vai ficar aqui quando você assumir que é uma alma de regeneração. Então, são várias encarnações que a gente tem. Escutando Jesus falar isso, em verdade vos digo, porque se tivesse a fé e não duvidar. O problema não é só essa palavra fé, é não duvidar. É aqui que está o X da questão. Porque duvidar é estar descrente, considerar algo improvável ou impossível. É você descrer. É isso que é duvidar. Você diz que tem fé, mas no fundo a sua fé é uma fé que não tem consistência. Porque lá dentro do seu coração lhe falta fervor. Fervor é ter a emoção da minha fé. É eu sentir dentro de mim. Você sabe o que é emoção? Lembra da definição de emoção? É uma reação física e mental diante de qualquer fato ou circunstância, seja positiva ou negativa, que vai gerar alteração circulatória, respiratória das glândulas endócrinas em você. Então, quando você sente uma emoção, seu coração acelera, sua respiração se intensifica, as glândulas endócrinas do seu corpo entram em ação, eles te motivam, você fica carregado de energia boa. É isso que é emoção, sabe? Então você vai ter esse fervor com a fé que você está tendo. Você não vai duvidar. É impossível a pessoa dizer que está tendo crença
se ele não estiver sentindo a emoção da crença no corpo dele. Então a pessoa, quando está realmente com fervor, ela chega a chorar de satisfação por aquilo que ela está tendo. São lágrimas que caem, que vão estar vencendo as dificuldades da gente. Então, você tem essa fé que não duvida. Essa fé que vai te trazer certeza daquilo que você está alcançando. E você tem certeza porque essa fé é um sentimento de segurança íntima do bom proceder que sei fazer. Então, essa fé está trazendo algo para que você faça. Essa fé está trazendo algo para colocar a tua vontade em ação. É a fé que vai trazer energia para a minha vontade. Quando eu digo que eu sou capaz de fazer alguma coisa porque eu tenho habilidade para aquilo, e eu vou e faço, consciente do que eu estou fazendo, é aí que se processa essa fé humana. Por isso que a gente tem que entender que a fé, que é um sentimento, ela vai trazer energia para a minha vontade. É da fé humana que nasce um esforço para que a vontade realize o que deve ser feito. É aqui que está o X da questão. Para eu colocar minha vontade em ação e Deus vendo que eu estou tendo consciência, lucidez e esforço para realizar aquilo, Ele vai vir me trazer cada vez mais luz para o entendimento, para que eu realize cada vez mais, força para a minha vontade, para que eu tenha cada vez mais esforço, mais coragem para vencer as dificuldades. Então, quando a resposta da espiritualidade superior diz que a melhor das orações são as boas ações, ela está esperando que eu tenha colocado em prática isso aqui, ó. A fé. Quando Jesus fala aqui que em verdade eu vos digo, se tiver fé, mas essa fé, que não duvida, porque você faz, e você faz com consciência, porque é um sentimento de segurança íntima, é algo que está dentro de você, essa capacidade que você tem de realizar, e você tem lucidez sobre isso, é uma convicção. É algo que te converte, não só te convence, que te converte. Aí você faz. E fazendo, Deus vendo os frutos que você está trabalhando, Ele vai estar te ajudando. Não precisa nem você fazer petitório, como eu faço na reza. Eu não faço nada, mas estou pedindo. Eu não coloco em ação. Deus vai me ajudar. Deus vai tirar essa pedra do meu caminho. Poxa, quem colocou a pedra fui eu, não foi Deus. Quem está passando por prova de expiação sou eu, não é Deus. Deus não vai tirar nada. Foi eu que coloquei, eu que encarnei aqui para realizar isso na minha vida. Para eu suportar o pai, a mãe, para eu suportar o irmão, para eu suportar o marido, a esposa, para eu suportar os filhos, para eu saber trabalhar com isso, me tornar um ser melhor e ajudar aquele que está em situações piores, que está me perturbando, a também ser uma pessoa boa. Não tenho que pedir para que Deus tire a pedra do caminho, mas que Deus me dê lucidez de como eu vou lá com a minha vontade ajudar a tirar aquela pedra, porque vai ser eu tirando a pedra que Ele vai estar dando cada vez mais luz para que eu tire a pedra cada vez melhor e com mais energia. É assim que a gente tem que entender, é assim que a gente deve proceder quando a gente faz uma oração. Coloque em prática aquilo que está ao nosso alcance, como Jesus está dizendo aqui, que você faça, tiver fé, mas que não duvide, que você já faça com consciência do que você está sabendo fazer. Você vai fazer não só o que Ele fez com a figueira, mas dizer aquele monte, ergue-te e te lance ao mar, e isso será feito. Todas as dificuldades da sua vida, isso é simbólico, gente. A montanha que a gente tem em nossa vida são as dificuldades que a gente tem. Eu estou falando de pedra, Jesus falou de montanha. Então entenda, comece com a sua fé a vencer essas dificuldades, porque colocando isso em prática, como ele fala aqui logo a seguir, entende? E tudo que perdides em oração, crendo, não duvidando, crendo, recebereis.
crer, ter fé. É impossível você separar a oração da fé. Não tem como. Porque eu tenho que fazer alguma coisa para ser digno de receber algo a mais. Agora eu não vou fazer e vou querer que Deus venha fazer? Se o problema é meu, não é de Deus? Então compreenda isso, para que você faça as mudanças que você precisa fazer na sua vida durante o dia, para que você tenha um sono confortável, um sono que vai te alimentar, um sono que vai trazer algo de bom para você, para que quando você acorde no dia seguinte, você esteja alegre e feliz para enfrentar as dificuldades da vida. Se eu não fizer desse jeito, eu vou estar perdendo tempo. Meu ego está vivendo, empurrando minhas imperfeições para frente, e eu não vou estar trabalhando no espírito mortal que eu sou. Na semana que vem a gente termina de estudar um pouco mais sobre isso. Já chegou a nossa hora, muita paz em Deus. Façamos nossa oração. Vamos começar a colocar em prática o que a gente estudou hoje. Deus, nosso Pai, que tens poder e bondade, dai a força àquele que passa pela oração. Dai a luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós como grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. O tempo não para. Se agora encontras o teu monte, não ouvides que a tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, amigos espirituais, mais uma vez nós queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui para esse aprendizado, que nós possamos transformar esse aprendizado realmente nas nossas vidas, colocando em prática todos esses ensinamentos, que nós busquemos a oração e a vigilância para mudarmos, Senhor, a nossa realidade, transformando-nos em seres espirituais melhores, colocando sempre luz e força nas nossas orações, que aprendamos, ó Pai, a orar como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, Senhor.